Bom, pessoal, agora está gravando oficialmente, né? Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, né, ao 12º seminário do GraveBR, pelo que eu estava contando. E o nosso palestrante de hoje é o professor Rudney, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Rudney teve a sua formação toda pela Universidade de São Paulo, graduação, mestrado, doutorado. E depois ele fez estágios de pós-doutorado em diversas instituições, entre elas a Dartmouth University, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Edimburgo e a McGill University, né? Eu acho que eu devia ter dito Dartmouth College, que é o mais apropriado. E pelo que eu pude pesquisar, se eu tiver errado, me corrija, Rudney, por favor. Ele tornou-se professor da UERJ em 1995, onde ele permanece até hoje e ocupa o cargo de professor titular e também atualmente coordena a pós-graduação, né, do programa de física da UERJ. A pesquisa do professor Rudney é centrada em teoria quântica de campos a temperatura finita, mas com diversas aplicações em diferentes áreas da física, né, varrendo a física hadrônica, cosmologia, inflação, que é o tema da palestra de hoje. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Rudney pela disponibilidade, por essa contribuição ao GraveBR e passar a palavra a ele. Então, Rudney, você pode começar assim que você quiser. Sim. Obrigado, então, Antônio, pelo convite. Agradeço aí a presença de todas e todos. Esse vai ser o meu seminário. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o título original, né, que era chamadas Conjecturas do Pântano e Inflação, e para Conjecturas do Pântano e Inflação Quente, né, que vai ser exatamente o foco dessa minha apresentação. Tá? Então, esse vai ser como está dividido meu seminário, né, hoje. Na primeira parte eu vou explicar, afinal, o que são essas conjecturas do pântano, né, essas Swampland Conjectures. Vou, então, introduzir esse modelo, né, que a gente exatamente trabalha já há muito tempo já, que é o que a gente chama de inflação quente. Então, qual a ideia básica associada a essa ideia de inflação, né? E, finalmente, qual é a conexão, então, da inflação quente com o programa do pântano, né? O Swampland Conjectures. E eu vou introduzir também, afinal, quando a gente fala de inflação quente, dizer exatamente de onde que surge, né? Afinal, esses modelos que a gente acaba trabalhando e principalmente os mais recentes que a gente tem trabalhado, né? E finalmente concluir aí com uma discussão final dos principais pontos que levantei nesse seminário no final, tá? Então, afinal, o que são as conjecturas do pântano, né? Então, é uma ideia de teoria de cordas, né? Afinal das contas, daí vem exatamente introduzido no contexto de teoria de cordas, e que diz o seguinte, né? O pântano, né, o swampland, pode ser definido como todo aquele conjunto de teorias efetivas que são aparentemente consistentes, né? Aparentemente no sentido que, a princípio, tem todas as características de ser uma teoria efetiva válida, né? Na ausência de gravidade. No entanto, essas teorias não podem ser completadas em uma gravitação quântica no ultravioleta, ou seja, elas não se encontram no conjunto de soluções de teorias de cordas, que é o que a gente chama de landscape. Então, isso define exatamente o que é o pântano, né? Então, é exatamente esse conjunto de teorias efetivas que não são consistentes com teoria de cordas, né, de uma forma geral.
Os pessoal mais radical diz que qualquer teoria de gravitação quântica, né, na verdade, tem que satisfazer também essas conjecturas do pântano, né, mas é uma ideia, basicamente, de teorias de cordas no final. Tá? Então, esses diferentes estudos em teoria de cordas modificou uma série de conjecturas, né, associadas, e as principais que vão ser importantes aqui para a gente, que eu vou passar a introduzir agora, né, principalmente o grupo do Kuhn-Waffa, principalmente, que motivou esses estudos mais recentes, né, principalmente no contexto de cosmologia. Então, uma das conjecturas talvez mais bem estabelecidas no contexto de teoria de cordas é a chamada conjectura da distância, né, que é sobre uma componente conectada do espaço de módulos, né, do vácuo de teoria de cordas, e diz que é sempre possível para um campo escalar mudar seu valor do ponto original, né, com uma quantidade arbitrariamente grande de distância geodésica, né, que é o D aqui para a gente, e que torres de estados leves com massas que decai exponencialmente com essa distância geodésica, né, descende do ultravioleta se essa mudança no espaço dos campos, né, uma mudança distância transplanckiana. Tá? Então, essa conjectura tem sido testada largamente em teoria de cordas, né? De forma resumida, o que é? A gente pode colocar dessa forma, né, que em termos de excursões de um campo escalar no espaço de fase são sempre limitadas por cima, né, para uma quantidade aqui, uma constante, que é a da ordem de 1, que depende basicamente dos detalhes de como que você faz a compactificação em diferentes modelos de cordas. Tá? Então, te dá essa restrição geral de quanto que, por exemplo, um campo escalar pode transversar, né, no espaço de campos. Né? Tem que ser distâncias subplanckianas, né, exigida por essa conjectura da distância. A outra conjectura também bastante importante, né, diz respeito à chamada conjectura de de Sitter. Né? Então, isso vem de um fato conhecido que é bastante complicado construir estados de de Sitter em teorias de cordas. Tá? Então, tem várias referências sobre isso na literatura que vocês vão encontrar, né, principalmente referências recentes, né, associadas com essas conjecturas do pântano. Eu peguei aqui, em particular, uma do Michael Dine Collaborators, né, e colaboradores, né, que fala exatamente sobre essa dificuldade de construir estados de de Sitter em teoria de cordas. Né? Então, isso motivou exatamente essa conjectura, né, a conjectura de de Sitter, que a gente pode colocar dessa forma, né, que o gradiente de um determinado potencial de um campo escalar, em qualquer teoria consistente de gravidade, tem que satisfazer um limite inferior, né, por uma quantidade C constante, que também é de ordem 1. Tá? Então, isso diz exatamente a condição que dizem essa conjectura de de Sitter. Tá? Isso, em particular, você pode ver que exclui explicitamente um mínimo de de Sitter. Mas acabou, então, percebendo também exclui também máximos de de Sitter, né? Ou seja, soluções de de Sitter instáveis. Então, no final, acabou, recentemente, mostrando que era uma conjectura, uma condição muito forte, e, claro, colide também com os potenciais conhecidos que a gente tem, né? O potencial de Higgs, que tem um ponto de máximo, o potencial de uma teoria efetiva de pions, né, que é a cara padrão de um potencial com quebra espontânea e simetria. Em matéria condensada, você tem vários tipos de potenciais desses que tem um máximo, né, como o potencial de Higgs. Então, acabaram vendo que essa conjectura, você pode refinar ela, né, e incluir uma outra condição que, então, permite, por exemplo, pontos de máximo do teu potencial, que é dado por essa outra condição, né, sobre a derivada segunda do potencial. Né, tem que ser limitado também, onde C' aqui é uma outra constante de ordem 1. Então, isso é a chamada
conjectura refinada de De Sitter. Tá? É importante ver que essas conjecturas, né, as duas condições aqui descartam soluções de De Sitter, né, em particular soluções de De Sitter para energia escura. Então, constante cosmológica é completamente descartada de acordo com essa conjectura de De Sitter. Tá? Depois vai ser bastante importante para a gente dizer quem é exatamente essas constantes, né? É de ordem 1, mas é o quão diferente de 1, né? A gente vai ver que a gente pode dizer explicitamente, dependendo da teoria de cordas que você está tratando, quem é exatamente esse valor dessas constantes, né? Que é importante para a cosmologia. Tá? Então, qual é a conexão, por exemplo, com inflação, por exemplo? Né? Então, vamos olhar o quadro padrão aí, que todos devem conhecer, né, de como que inflação funciona. Então, se você tem um campo escalar se movendo aí no potencial que é suficientemente chato, né, então você tem uma fase acelerada de expansão, que é a fase inflacionária, né, que pode acontecer em qualquer ponto do potencial que satisfaz essas condições, são as chamadas condições de rolamento lento, né, que te dá, essencialmente, como que esse potencial, né, a tangente do potencial, que é uma condição sobre a tangente do potencial, e a curvatura do potencial. Eventualmente, a inflação termina, o campo escalar que representa em Inflaton passa a oscilar em torno do mínimo desse potencial, você tem a fase de reaquecimento, gera em radiação, você vai para a fase dominada de radiação, que é o Big Bang, essencialmente, né? Segue a evolução do Big Bang de forma usual. Então, se você olha para essas condições de rolamento lento, né, que são as condições necessárias para ter inflação, né, uma fase acelerada, e que essa inflação dure o tempo suficientemente, né, em particular, né, você pode colocar o requerimento para aceleração ou inflação dessa forma, e você vê imediatamente que essas condições de rolamento lento colidem exatamente com aquelas condições, em particular, da conjectura de De Sitter, né? Então, que exige potenciais abruptos, né, que são exatamente incompatíveis com a condição de rolamento lento necessário para a inflação. Tá? Então, você tem um ponto importante aqui, né, o que está dizendo exatamente essa conjectura de De Sitter e o que isso implica, principalmente no contexto de modelos inflacionários. Tá? Esse é um resultado que eu tirei desse trabalho desse pessoal aqui, né, que mostra como os diferentes modelos inflacionários, né, caracterizado pelo potencial, se é um potencial convexo, potencial côncavo, né, para diferentes valores, por exemplo, dessa constante C, né, e como que isso vem a satisfazer ou não os dados observacionais do Planck, né, que diz respeito à razão tensor escalar do espectro de perturbações e o chamado índice espectral NS. Né? Então, você vê que se você relaxa suficientemente nessa constante C, né, você pode fazer essas conjecturas satisfazer os dados observacionais, né, achar modelos de inflação que satisfaz os dados observacionais. A questão é o quão pequeno, né, você pode fazer, por exemplo, essas constantes, né, a constante C aqui principalmente. Tá? Isso está associado a uma outra conjectura mais recente que apareceu na literatura, né, que é a chamada da conjectura da cesura transplanckiana, né, que é, de novo, do grupo do Kuhn, Waffa, Brandenberg, etc., que trouxeram esse problema, né, o chamado problema transplanckiano, que é bastante razoavelmente antigo já, que diz, por exemplo, respeito se inflação durar tempo suficientemente, número de folds suficientemente grandes, não há como você ter
aquelas distâncias menores que a distância planckiana se tornarem macroscópicas no final do dia, né, pelo efeito de expansão do universo durante a inflação. Tá? Então, nessa conjectura da censura transplanckiana, né, agora trouxe isso exatamente como uma conjectura no contexto de teoria quântica para a gravitação. Né? Então, postula, né, essa censura transplanckiana, postula que em qualquer teoria quântica da gravitação, você não pode ter modos subplanckianos nunca atravessando o horizonte de Hubble, né, num universo em expansão. Tá? Então, isso proíbe distâncias subplanckianas se tornarem, eventualmente, macroscópicas, né, pelo efeito de expansão da inflação, por exemplo. Então, isso implica, por exemplo, num limite, por exemplo, dessas escalas, né, deixando o horizonte causal, né, caracterizado aí pelo raio de Hubble, que você pode expressar dessa forma, em termos dos fatores de escala no começo e no final dessa evolução. O HF aqui é o parâmetro de Hubble no final da evolução. Tá? Então, dessa condição, implica, naturalmente, num limite, né, do número de folds que você pode ter para a inflação, que tem que satisfazer, então, essa condição. Não, o número de folds é exatamente o log dessa razão entre os fatores de escala. Tá? Então, isso, de novo, se você impõe que você tem que ter no mínimo 60 folds, ou aproximadamente 60 folds de inflação para resolver os problemas usuais do modelo padrão cosmológico, né, isso implica num limite superior para a escala de inflação, que não pode ser maior do que esse determinado valor, né, cerca de 6 vezes 10 à oitava giga electron-volts. Né, então, é uma consequência dessa conjectura, né, da censura transplanckiana. Tá? É interessante que, embora seja alguma coisa recente, né, a quantidade de trabalhos que tem aparecido na literatura recente sobre essas conjecturas, né, em particular agora, mais recentemente também, sobre essa censura transplanckiana, tem demonstrado vários resultados interessantíssimos. Né? Então, essa censura transplanckiana, por exemplo, você pode mostrar que tem conexão com todas as demais conjecturas do pântano, né? Assim, a conjectura de Sitter, a da distância, etc. Né? Você tem uma conexão, tem trabalhos mostrando exatamente que você tem, curiosamente, essa conexão com todas as demais conjecturas. Né? Então, é muita coincidência ter esse tipo de coisa. Né? Então, provavelmente, tem alguma coisa mais profundo mesmo, de fato, com essa conjectura da censura transplanckiana. Tá? Em particular, se você faz uso explícito dessa conjectura, né, o TCC, que é a censura transplanckiana, você pode mostrar que você tem uma previsão para aquela constante C lá da conjectura de De Sitter, né, que mostra que o limite inferior para aquela constante C, por exemplo, em espaços quadridimensionais, não pode ser menor do que raiz de 2/3, 0,82. Então, se você volta lá para aquele diagrama daquele pessoal lá, por exemplo, né, você vê, sei lá, 0,82, onde é que está? Deve estar por aqui, né? Então, você vê que realmente tem problemas sérios que os modelos inflacionários usuais que a gente conhece, né, com respeito aos dados observacionais, a compatibilidade dos dados observacionais, com o que essas conjecturas acabam implicando no final do dia. Acaba, nenhum dos modelos usuais inflacionários que a gente conhece acabam sendo compatíveis, né, compatibilizar tanto essas conjecturas com os dados observacionais. Tá? Então, é uma questão importante que acaba aparecendo aí para a gente. Então, como resolve isso? Né? A gente tem tratado isso no contexto da chamada inflação quente. Né? Então, eu vou me concentrar agora exatamente o que é a inflação quente, né? E como que a gente
pode compatibilizar, né, essas conjecturas, né, do pântano no contexto da inflação quente. Então, o que é... Rudney, Oi? Desculpa, antes que você mude de assunto, há uma pergunta no chat da Valesca Medeiros. Valesca, se você quiser abrir o microfone para fazer a sua pergunta. Oi, eu queria que você explicasse melhor esse diagrama. Esses C que você mostra, eles são para quais modelos? O C vem lá da conjectura, né? Conjectura de Sitter, que dá esse limite, né, inferior para essas derivadas do potencial. É para qualquer modelo, né? Um campo escalar qualquer com potencial V tem que satisfazer essas condições. Tá? Então, esse C aqui é genérico, né? Feito para um potencial qualquer. Tá? Isso, mas esse diagrama do Planck que você está mostrando, eles são para quais modelos? É geral, né? Geral, para qualquer modelo com potencial que satisfaça essa condição, por um C, por um dado valor de C. Ah, não são modelos conhecidos, não? Não, para qualquer modelo, qualquer potencial, tem que satisfazer essa condição. Ah, entendi. Não seria tipo o modelo de Starobinsky, alguns modelos? O modelo de Starobinsky está aqui embaixo, né? Ah, isso que eu queria saber, onde está o modelo de Starobinsky, onde estão os outros os modelos conhecidos. O Starobinsky vem aqui embaixo. Então, em relação ao programa do pântano, ele está bem aqui para baixo. Tá? Eu queria saber onde estão cada um. Não, geral, né? O potencial, para qualquer potencial que você usa para inflação, se satisfaz essas condições, dependendo do C, ele vai parar genericamente em um ponto qualquer aqui nesse diagrama, entendeu? Entendi. Obrigada. Tá? Então, voltando aqui, né, como que a gente trata, né, esse problema no contexto de inflação, eu vou tratar aqui, que é o tópico do seminário, essencialmente, no contexto de inflação quente. Né? Então, é bom a gente contrastar com a ideia conhecida, que a gente chama de inflação fria, que é aquele esquema usual, né? O inflaton rolando potencial, termina a inflação, no final da inflação, rola aqui e oscila no mínimo do potencial, você tem geração de radiação, né, pela produção de partículas aqui no final de inflação. Então, durante a inflação, a densidade de energia de radiação é zero, você está num universo frio, né, inflação fria, e com geração de radiação ao final da inflação, né, nessa fase que a gente chama de reaquecimento, você vai para a fase de Big Bang usual, né, do universo dominado por radiação no final do dia. Tá? Nesse quadro pictórico aqui. Né? Então, pictoricamente também, o que é a inflação quente? Você continua tendo inflação, mas agora o inflaton, as interações dele com outros graus de liberdade não são exatamente desprezíveis como usualmente se considera na inflação fria, mas você pode gerar radiação de forma contínua, né, de tal forma a formar um banho de radiação, e essa densidade de radiação formada é mais ou menos estacionária durante toda a fase inflacionária. Né, e você pode ir direto no final de inflação, direto para uma fase dominada por radiação, sem passar, por exemplo, por uma fase de reaquecimento, como você tem que ter, por exemplo, na inflação fria. Tá? Então, isso aqui é muito pictórico, claro, mas eu vou exatamente entrar em detalhes de como que a gente constrói esse esquema, né, de forma precisa. Tá? Então, se você tem geração de radiação, isso, claro, modifica lá aquelas equações do inflaton, né? Você tem um termo de fricção, que descreve essa produção de radiação, né, que manifesta na equação do inflaton dessa forma, como um termo de fricção mesmo, devido a essa produção de radiação. A equação para radiação, é claro que agora também é modificada, né? Você tem um termo de fonte devido a essa produção de radiação,
e eu estou chamando esse termo de fricção na inflação quente, né, desse termo aqui, Y, que pode ser uma função da amplitude do campo, da temperatura e assim por diante. Tá? Então, dessas equações, né, você vê que isso modifica aquelas condições padrões de rolamento lento, né, que a gente tem para a inflação fria, que não leva em conta esses termos de fricção. Então, a condição lá de inflação ou de aceleração, né, se acaba modificando pelo termo de fricção exatamente dessa forma. Tá? Entra exatamente essa contribuição do termo de fricção, que aqui eu estou expressando em termos dessa razão, que eu estou chamando de Q, que é o coeficiente de fricção dividido por 3 vezes o parâmetro de Hubble. Então, e mesma coisa para o outro parâmetro de rolamento lento padrão, ele modifica por esse termo de fricção dessa forma. Tá? E você pode também associar e ver como é que variações do inflanton, né, acabam se modificando devido a esses efeitos de fricção ou dissipação. Tá? Então, o quanto que o inflanton transversa, por exemplo, durante a inflação, você pode escrever dessa forma, em termos do número de folds de expansão durante a fase inflacionária, e isso também é modificado por esse termo de fricção dessa forma. Tá? Então, você vê aqui que, devido a essa modificação, né, dos coeficientes de rolamento lento, e tanto aqui o quanto que o inflanton pode transversar, né, durante a inflação, se esse Q, essa razão, é suficientemente grande, você pode trabalhar com os parâmetros de rolamento lentos padrões grandes, né, satisfazendo aquelas conjecturas de de Sitter, e também satisfazer facilmente aqui, se esse Q for suficientemente grande, né, para a quantidade de inflação aí necessária para resolver os problemas usuais do modelo do Big Bang, né, se Q é suficientemente grande, satisfazer aquela outra conjectura da distância. Né? Então, se Q é suficientemente grande, né, você pode resolver todos aqueles problemas das conjecturas do pântano por meio desses efeitos dissipativos que aparecem no contexto da inflação quente. Né? Inclusive, da conjectura da censura transplanckiana, porque se esse termo de fricção é suficientemente grande, você pode trabalhar com escalas de inflação muito menores do que no caso da inflação fria, né, na ausência desses termos de fricção. Então, também resolve o problema da censura transplanckiana pela diminuição da escala de inflação. Ou seja, você não tem problemas de teoria efetivas a princípio nesse contexto. Tá? Então, essa é a ideia básica de como que a inflação quente, né, pode resolver todos aqueles problemas associados com as conjecturas do pântano. Tá? Em particular, você pode imaginar, já que você tem esses termos de fricção aparecendo explicitamente, né, devido a esses efeitos dissipativos e produção de radiação, você tem produção de entropia, a gente sabe que essas conjecturas do pântano também podem ser derivadas na questão de complementariedade, né, da física de buracos negros. Você pode também derivar essas conjecturas nesse contexto. Né? Então, esses efeitos de entropia de buracos negros, por exemplo, você pode derivar essas conjecturas, né, estudando, por exemplo, esses efeitos de entropia devido a buracos negros. E como você tem efeitos dissipativos, né, devido à inflação quente, claro que você tem geração de entropia no seu sistema, você pode imaginar, então, se essas conjecturas no pântano não vão ser afetadas, né, por esses efeitos dissipativos. E a gente mostrou recentemente que não são afetadas, né, essas conjecturas do pântano, permanecem robustas mesmo em inflação quente. Tá? Então, isso é demonstrado explicitamente. Então, essa modificação da dinâmica de inflação não altera as nossas conclusões, né, com respeito à derivação dessas conjecturas em geral. Então, a pergunta que a gente tem, afinal, quão grande Q
tem que ser para resolver todos esses problemas, né, das conjecturas do Pantano. Tá? Então, a gente tem uma estimativa feita para isso, de novo, de forma geral, olhando, por exemplo, de como que, variando aquele termo de fricção, né, na inflação quente, dado em termos dessa razão Q, como que a conjectura da distância, a conjectura de Sitter se comporta. Então, isso nos dá qual é o valor em que a gente almeja, né, para essa razão Q, de tal forma a resolver os problemas da conjectura do Pantano. Então, são Qs razoavelmente grandes, né, acima de 100, para poder resolver de forma satisfatória, né, essas conjecturas do Pantano. Então, isso que a gente tem buscado mais recentemente, modelos de inflação quente, né, que permite ter valores grandes de dissipação, né, essa razão Q suficientemente grande, preferência acima de 100, para poder resolver esses problemas da conjectura e compatibilizar inflação nesse contexto das conjecturas que vêm de teorias de cordas. Aqui é importante, a gente está falando de Q grande, né? Você pode imaginar esse Y aqui é muito grande, né? Então, é bom a gente distinguir bem de onde que vem esses coeficientes de dissipação, fricção e inflação quente, né? Em particular, comparar com o que usualmente é feito em inflação fria, né? Então, tem muita confusão nisso na literatura, né? As pessoas não entendem exatamente o que é esse termo de fricção e inflação quente, né? Então, vamos comparar, por exemplo, com a física usual de reaquecimento, né? Que é aquela história lá que o Inflanton oscila aqui no mínimo do potencial, gera radiação, você gera radiação como, né? Então, a energia de vácuo do Inflanton, né, acaba sendo dissipada em partículas mais leves, né, que são partículas mais leves que são produzidas. Então, você pode imaginar interações usuais do Inflanton, né, com campos bosônicos ou campos fermiônicos, e isso é um exercício que você encontra em qualquer livro de teoria quântica de campos, de calcular a taxa de decaimento, então, desse campo escalar nesses campos mais leves, né? Então, em qualquer livro de teoria de campos, você acha isso, é um cálculo perturbativo, né? Você faz um cálculo perturbativo e calcula essas taxas de decaimento. Isso que entra lá na teoria de reaquecimento usual, que a gente chama também de reaquecimento perturbativo, exatamente por causa disso. Tá? Então, você tem também, claro, um termo de fricção lá, e esse termo de fricção representa exatamente essas taxas de decaimento que você calcula em teoria de campos, tá? Que é um cálculo, de novo, perturbativo, né? Uma vez que vem de contribuições de autoenergia, né, para o campo escalar, isso, em teoria de perturbação, demanda que esses termos são suficientemente pequenos. Então, você pode imaginar agora o que acontece durante a inflação, né? A gente pode ter dissipação durante a inflação, onde o campo não está oscilando, né, mas tem um movimento aí de dinâmica quase adiabática. Sim, pode ter, sim, dissipação, você pode ter o Inflanton dissipando, mesmo quando não está nesse regime oscilatório, né, onde você quebra a diabaticidade, mas você pode estar num regime quase adiabático e ter dissipação para o Inflanton. Tá? Isso, é claro que não é um cálculo perturbativo. É necessariamente um cálculo não perturbativo que acaba você tendo que fazer, mas que leva também a termos de fricção que descreve essa produção de radiação. Então, a ideia original que a gente teve há muito tempo atrás, né, em colaboração com Marcelo Gleiser, de olhar isso do ponto de vista de sistemas abertos, né? Como, por exemplo, em física estatística, tem aquele modelo bastante conhecido, que é o modelo de Caldeira-Leggett, que descreve como que um sistema interagindo com o meio, né, qual vai ser a dinâmica, essencialmente, desse sistema.
Então, nessa conexão de sistemas abertos, né, a gente pode olhar, por exemplo, se você tem o teu campo, né, o teu campo escalar, aí, que descreve o teu sistema, ele está interagindo com outros campos, e quando você integra sobre esses outros campos, isso é um resultado genérico, né, que você pode mostrar. A dinâmica que aparece é intrinsecamente uma dinâmica estocástica, exatamente como a gente tem, por exemplo, um modelo de caldeira-Leggetti que descreve um sistema interagindo como um meio geral, né? Que por exemplo, você pode escrever como um conjunto de osciladores harmônicos ou o que seja. Então, o que você mostra é que essa dinâmica, quando você integra sobre esses graus de liberdade, a dinâmica efetiva que você acaba obtendo é uma dinâmica estocástica, né, com um termo que aparece explicitamente lá, que caracteriza as flutuações estocásticas que atuam no sistema devido à tua interação com o meio, e termos não locais na tua ação efetiva, né, com esses kernels não locais, você pode mostrar que tem uma conexão direta com a função de correlação desses termos estocásticos, que satisfaz uma relação análoga ao teorema flutuação-dissipação, né? Uma relação de flutuação-dissipação generalizada que acaba aparecendo. E a gente também pode mostrar que no regime quase adiabático de movimento para esse campo, esses termos não locais podem sim ser associados com um termo dissipativo, tá? Então, esse sujeito aqui é exatamente o termo de dissipação que aparece lá na inflação quente, que advém exatamente dessas construções, né? Que não é, então, não tem nada a ver com esse coeficiente de fricção que usualmente é usado em reaquecimento, que é sujeito àquelas condições de ser uma quantidade perturbativa. Tá? Então, esse Y aqui não é restrito de forma alguma a ser uma quantidade pequena, né? Pode ser grande. Então, uma vez que você conhece explicitamente como que o teu campo, né, por exemplo, o inflaton, está interagindo com outros campos, a gente pode calcular explicitamente em teoria de campos esse coeficiente de fricção. Tá? Então, é escrito de forma genérica, dessa forma, tá? Então a gente pode calcular explicitamente essas funções de correlação retardada que vem explicitamente desses termos de interação, e isso nos fornece exatamente o coeficiente de fricção. Quem é familiar, por exemplo, de cálculos em hidrodinâmica, com teoria quântica de campos, né, sabe que vai identificar, por exemplo, que esses tipos de coeficiente de fricção têm uma analogia direta com aqueles coeficientes de fricção que você calcula em hidrodinâmica, né, com teoria de campos. E a gente sabe, vocês devem saber que calcular coeficientes de viscosidade, né, em teoria de campos, é uma coisa completamente não perturbativa, né? Não existe cálculos perturbativos para coeficientes de viscosidade. Então, é a mesma coisa aqui, né? O cálculo desse coeficiente de fricção é intrinsecamente uma quantidade não perturbativa, né? De fato, a gente foi um dos primeiros a estabelecer essa analogia com os cálculos de coeficiente de viscosidade, né? São dados por fórmulas do tipo cubo, né, que a gente usualmente associa com o cálculo dos coeficientes de viscosidade, quando você faz um cálculo em teoria de campos dele, né, coeficiente de viscosidade de cisalhamento e de volumar, né, são exemplos, por exemplo. Então, o cálculo desse coeficiente de fricção segue exatamente uma ideia semelhante. Tá? Então, a ideia geral de inflação quente, né, é exatamente essa. Você tem uma equação de movimento do inflaton, que você tem os efeitos do meio, né, que é como os outros graus de liberdade atuam na dinâmica do inflaton, atuam por meio de termos estocásticos,
e termos dissipativos, né, que a gente pode expressar de forma genérica dessa forma. Então, a dinâmica é intrinsecamente um processo estocástico, né, que é dado por uma equação do tipo Langevin, no final do dia. A efetividade da inflação quente é dado por essa razão, né, do coeficiente de fricção dividido por 3 vezes o parâmetro de Hubble, e a gente pode distinguir regimes de inflação fria ou quente, né, dependendo se a temperatura do banho de radiação gerado é menor ou maior do que o parâmetro de Hubble. Tá? E uma outra característica, a gente tem inflação quente, comparado com inflação fria, é que todas as flutuações de densidade adiabática estão todas elas formadas por flutuações térmicas, né, que é exatamente essas flutuações térmicas associadas à dinâmica da inflação quente. Bom, mas tem vários problemas, né? Desde o começo que a gente começou a estudar essa proposta de construir modelos de inflação quente no contexto de teoria de campo, a gente sabe que não é um processo fácil de construir esses modelos. Tá? Então, por exemplo, você pode imaginar partículas ou outros campos acoplados ao ínflaton. Né? Durante a inflação, com qualquer campo acoplado ao ínflaton, invariavelmente vai receber contribuições de massa grandes, né? Vai adquirir termos de massa grande. Então, é muito difícil acoplar o ínflaton a partículas leves e manter essas partículas leves, né, no final do dia, como campos de radiação. Mesmo que você consiga manter esses campos leves, né, dar um jeito de contornar esse problema, a gente sabe que em teoria de campos a temperatura finita, por exemplo, partículas leves sempre recebem correções térmicas grandes, né? Tão grandes que podem invalidar a condição de plenitude do potencial do ínflaton, não é necessário para ter inflação em primeiro lugar. Então, você pode dizer que você pode trabalhar com acoplamentos muito pequenos, né, para resolver esses problemas. Mas, por outro lado, acoplamentos muito pequenos resultam em muito pouca dissipação e não vai funcionar de novo, né? Mas, mesmo assim, a gente tem mostrado, com o transcorrer do ano, você tem diferentes formas de construir modelos que funcionam para a inflação quente, né? Modelos em teoria de campos explícitos. Mesmo embora não sejam modelos assim tão atraentes, mas podem ser construídos. Mais recentemente, a gente tomou uma outra ideia motivada pela fenomenologia de extensões do modelo padrão, que é o que a gente chama, que é conhecido na literatura da fenomenologia dessas extensões do modelo de Higgs, que é os chamados modelos de pequeno Higgs, né, que parte da ideia que o Higgs é um pseudo-Nambu-Goldstone de alguma quebra de simetria global, né, com uma propriedade fundamental, que é a propriedade de quebra de simetria coletiva, né, que é fundamental nessas construções de extensões do modelo padrão. Né. E a gente olhou para a construção mais simples que a gente pode fazer, baseado nesses chamados de modelos de pequeno Higgs. Então, se a gente olha, por exemplo, para um modelo com dois campos complexos, né, dois campos escalares complexos, com uma simetria de calibre 1, abeliana, tá, que quebram espontaneamente, né, com quebra espontânea de simetria. Como você tem dois campos escalares complexos, né, você tem dois bósons de Goldstone, mas os dois campos são com a mesma simetria de calibre, né, tem a mesma simetria de calibre, só um desses bósons de Goldstone, ou uma combinação deles, né, acaba sendo comida pelo campo de calibre, né, pelo mecanismo de Higgs usual. Tá? E você ainda sobra um outro bóson de Goldstone, uma dessas combinações desses bósons de Goldstone, que é um grau de liberdade físico que permanece no teu sistema. Tá? É um singleto, né? Um escalar singleto que a gente pode associar explicitamente com o ínflaton. Então, é exatamente isso que a gente faz, né? Essa ideia desses modelos com quebra espontânea de simetria de forma coletiva.
Tá? Então, seguindo a mesma ideia lá dessas extensões do modelo padrão, a gente pode acoplar, né, esse bóson de pseudo-Nambu ainda, que é o ínflanton para a gente, com férmions carregados, férmions de Weyl, com uma propriedade de simetria de troca, que é exatamente essa daqui. Tá? Então, você pode mostrar, devido a essa propriedade de simetria, que os férmions podem ser mantidos leves, né? Exatamente pela propriedade de simetria, e ser feitos, são limitados e podem ser feitos leves. Tá? E a simetria, naturalmente, protege o ínflanton, né? A massa do ínflanton, de adquirir correções quânticas ou mesmo térmicas grandes. Tá? Essa é a ideia desses modelos de pequeno Higgs, de resolver, por exemplo, o problema da hierarquia. Né? O Higgs não recebe correções quânticas grandes devido a essas propriedades de simetria observadas por esses modelos. É a mesma coisa que o ínflanton é protegido exatamente pela simetria do modelo. Então, a gente não tem massas térmicas que aparecem para o ínflanton nessa construção. Então, é altamente interessante para a gente na nossa construção. E a gente pode, claro, né, como dissipação vem de termos não locais na ação efetiva, né, você não tem cancelamento dessas contribuições, e leva a um termo de fricção que você pode calcular, né, nesse esquema de interações que a gente tem, explicitamente é dado dessa forma. Então, você vê explicitamente aqui que é uma quantidade não perturbativa, né? GH são os acoplamentos aí do modelo. Né? Então, a gente analisou exatamente a inflação quente que advém dessa construção, né, comparado, por exemplo, com os dados observacionais do Planck, né, da razão tensorial escalar para o espectro de perturbações, e o índice espectral, né, para diferentes valores daquela razão Q, né, dado anteriormente, que é o coeficiente de fricção dividido por 3H. Tá? Então, você vê que você tem ampla região de valores que pode ser compatibilizados com os dados do Planck. Tá? O problema aqui é que a gente não pode ir para valores de Qs muito grandes, né? No máximo Qs da ordem de 1, para ficar até dentro aqui do contorno 2 sigma desses dados observacionais. O problema aqui é que à medida que você aumenta a dissipação em inflação quente, né, você tem tanto as perturbações do ínflanton com as perturbações da radiação são acopladas, tá, pelo termo de dissipação. E quanto maior a dissipação que você tem no sistema, isso joga o espectro exatamente para essa região. Ele vai se tornando cada vez maior, o NS maior do que grande, né? Acaba ficando azul para Qs grandes, né? Isso limita o quão grande você pode tomar a dissipação nesses modelos. Exatamente por esse efeito do acoplamento entre as perturbações do ínflanton com as perturbações da radiação. Tá? A gente pode dar conta disso, né? Por exemplo, em vez de trabalhar, como a gente fez no modelo anterior, com acoplamentos do ínflanton com campos fermiônicos, acoplar com campos bosônicos, por exemplo, campos escalares, na mesma construção de novo. Tá? Então, impondo aquela simetria de troca agora, mas agora em relação a esses campos escalares, né, quando se acopla o ínflanton a eles, aqui agora você tem uma estrutura diferente de dissipação. Tá? E você pode, de novo, calcular explicitamente quem é o coeficiente de dissipação nesse caso, e ele se comporta agora dessa forma, né? Dependendo, o MQ aqui é a massa efetiva dos campos acoplados ao ínflanton, né? Os campos escalares, que recebe contribuições do banho térmico, então a massa térmica, e se a contribuição térmica domina,
esse coeficiente de dissipação se comporta como o inverso da temperatura. E isso naturalmente amortece aquelas flutuações, né, que levam o espectro para a região azul, e que você não pode tomar valores grandes para quê? Então, nessa construção, né, isso permite, você tem parâmetros no modelo que permite levar valores bastante grandes para quê? Né, em particulares, Q maiores do que 100, que é exatamente o necessário para resolver aqueles problemas das conjecturas do pântano. Então, é altamente atrativo esse tipo de construção, uma vez que você pode facilmente conseguir valores dessa razão Q, do coeficiente de dissipação dividido por 3H, grandes, né, e ainda consistentes com os dados observacionais completamente. Tem outras construções mais recentes, né? Então, isso aqui é só para mostrar a dinâmica, de novo, etc. Eu posso pular isso aqui, que o meu tempo está terminando. Falar sobre uma outra construção recente de inflação quente, do grupo do David Kaplan, que propôs um outro esquema de inflação quente, né? Baseado, por exemplo, em interações que a gente encontra em áxions, né, onde você tem um campo escalar, pode ser, por exemplo, o áxion, acoplados com campos de Young-Mills. Então, eles mostram que nesse tipo de interação, né, do inflaton com campos de Young-Mills, campos de Young-Mills funcionam exatamente como os campos de radiação no final do dia, tá? Você tem um termo de fricção que você pode associar exatamente com a chamada taxa de transição de Sphaleros, né, ou a taxa de difusão de Char-Simons, né, que você pode aqui associado com o vácuo dos campos de Young-Mills nessas construções. Tá? E leva a um coeficiente de dissipação dado dessa forma, né, com uma dependência T ao cubo, né, com a temperatura e constantes aqui, que depende do acoplamento de calibre, o número de cores do campo não abeliano, o número de sabores, se esses campos são acoplados também a férmions, etc. Tá? E o inflaton aqui também é protegido, né, pela simetria do problema, né, que é uma simetria de shift symmetry, né, que é uma simetria de deslocamento, né, que é natural desses modelos com áxios, né, que é descrito por um campo escalar, que é um pseudo Goldstone, né, no final do dia. Então, a massa do campo φ, né, o inflaton, também é protegido por tanto correções térmicas e quânticas pela simetria do modelo. O interessante desse tipo de dependência, né, na temperatura dos coeficientes de dissipação, é que a gente pode usar ele com potenciais, por exemplo, exponenciais, né? Potenciais exponenciais aparecem naturalmente em teorias de supergravitação, teorias de cordas. Você pode ter potenciais exponenciais generalizados, né? Ou a gente chama potenciais de fuga, né? Por exemplo, dados dessa forma. E a gente mostrou que uma dissipação ou coeficiente de fricção com esse tipo de dependência na temperatura permite você ter inflação terminando. A inflação sempre vai terminar nesses tipos de modelo, que não acontece, em geral, com outras dependências na temperatura. Por exemplo, caso linear, ou 1 sobre T, você atinge uma situação onde a inflação, o Q, né, aquele coeficiente de dissipação, vai ficando sempre grande, 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 a inflação nunca termina. Mas com coeficientes de dissipação, com esse tipo de dependência, inflação termina naturalmente. Então, a gente chegou exatamente a estudar esses tipos de modelos inflacionários, que são motivados, por exemplo, também em modelos de inflação quintessencial,
né, funcionam tanto para descrever inflação quanto energia escura, e a gente mostrou, por exemplo, num trabalho que você pode compatibilizar tanto a energia escura com a inflação por meio desses processos dissipativos no contexto desse tipo de potenciais para o inflaton, né, que é dado dessa forma. Tá? Isso é interessante também no outro problema que aparece quando você trata energia escura, né, ou quintessência com esses tipos de potenciais, que invariavelmente gera, após a inflação, né, se ela termina, uma fase dominada por energia cinética que dura muito tempo, né, e fases dominadas por energia cinética têm o potencial de aumentar a densidade de energia associadas a ondas gravitacionais naturalmente. Então, você tem um aumento da energia dessas ondas gravitacionais devido a esse período dominado por energia cinética, e pode ser tão grande que atrapalha todo o processo de nucleossíntese. Então, esses modelos de quintessência, usualmente construídos com esse tipo de potenciais, invariavelmente tem esse tipo de problema devido a esse regime dominado por energia cinética. Tá? No entanto, no contexto da inflação quente, né, isso daqui é um exemplo de dinâmica, né, que mostra o comportamento do potencial, energia cinética e radiação. Né? Você termina inflação, né, passando diretamente para a fase de radiação, com nunca energia cinética dominando. Então, você nunca tem esses problemas de domínio da energia cinética nesses modelos, tá? Que é bastante positivo essas construções no contexto de inflação quente. Em particular, a gente estudou para esses modelos de potenciais generalizados, com diferentes potências N aqui, né, e mostramos que você pode atingir dissipações bastante grandes, né, suficientemente grandes, para ainda estar compatível com todos os dados observacionais, para o índice espectral e a razão tensorial. Né, isso aqui é uma previsão, né, que você vai sempre ter a razão tensorial escalar sempre muito pequenas, né, então a níveis não observacional. Então, se você não observa ondas gravitacionais primordiais, por exemplo, ou seja, o R é muito pequeno, isso exatamente é um indicativo da validade desses modelos, né? Dá diretamente o indicativo da validade. Tá? Além do mais, aqueles coeficientes de rolamento lento, devido a Q ser suficientemente grande, você pode fazer aqueles coeficientes de rolamento lento ser suficientemente grande, então satisfaz todas as condições de de Sitter, né, da conjectura de de Sitter, e além do mais, ter escalas de inflação suficientemente pequenas, né? Então resolve também a conjectura da censura transplanckiana, com o inflaton percorrendo distâncias também subplanckianas, desculpa. Tá? Então, resumindo, vou terminar por aqui. Tá? As conjecturas do pântano põem restrições bastante severas nos possíveis modelos de teorias efetivas, né, que possam ter um complemento ultravioleta, né, consistente com teorias de gravitação quântica e teorias de cordas. Tá? Então, e a gente pode construir teorias quânticas para inflação quente, que leva uma dinâmica nesse regime de dissipação forte, né, suficientemente forte para resolver essas conjecturas do pântano, né? Então, a gente pode facilmente resolver todas as conjecturas do pântano, e esses modelos, então, levam a excursões subplanckianas, a escalas suficientemente baixas a resolver aquele problema da conjectura da censura transplanckiana,
né? Você pode ter acordo com todos os dados do Planck, né, os dados observacionais, e a gente pode, então, afirmar que a inflação quente é possivelmente se não um dos poucos casos, pelo menos o que eu conheço, que tem uma teoria efetiva, né, de campos consistente com teoria da gravitação, né, quântica, de acordo com essas conjecturas do Panto. Tá? Então, termino por aqui. Obrigado, Rudney, pelo ótimo seminário, muito interessante. Eu convido todos e todas a abrirem seus microfones para a gente agradecer ao Rudney. Bom, eu sei que há perguntas no chat e quem quiser se inscrever para fazer pergunta, basta enviar uma mensagem no chat que eu passo a palavra em seguida. Então, há duas perguntas do Satish, eu não sei se... Ele estava com problema com o microfone há um tempo atrás, enfim, então eu vou ler. Satish, se você tiver com o microfone funcionando, você pode me interromper e falar, tá? Bom, a primeira pergunta existe alguma restrição observacional no coeficiente de fricção? Depende da construção que você faz, né? Então, eu mostrei esses dois exemplos, né? Depende de quem é exatamente o coeficiente de fricção e como que ele depende, por exemplo, da temperatura. Então, nessa construção, a gente é limitado necessariamente se você vai para Qs muito grandes, você chega numa região do espectro que não é compatível com os dados observacionais. Por outro lado, você pode ter outras construções, de novo, com outros tipos de coeficientes de viscosidade, né, de fricção, que são compatíveis. É claro que se você ir para Qs muito grandes, dependendo dos parâmetros que você tem no modelo, não vai ser compatível, dependendo também do potencial que você tem, né? Então, aqui é um outro exemplo de potencial, né, diferente, mas com outro tipo de coeficiente de fricção, mas que suporta valores bastante grandes, né? Então, depende muito do potencial que você está utilizando e do tipo de coeficiente de fricção. Ou seja, depende explicitamente da física microscópica que você está utilizando para descrever a inflação. Você tem que dizer qual é a física, afinal, microscópica que você está utilizando. Obrigado, Rudney, pela resposta. E ele faz uma segunda pergunta, que eu vou ler também, que é a seguinte. A ausência de ondas gravitacionais primordiais também é uma assinatura observável do modelo de Steinhardt. Como você distinguiria o seu modelo do dele? O modelo Steinhardt você está chamando, suponho, modelos equipiróticos, que é meio controverso, né? Ou tem gente que fala que tem um espectro de ondas gravitacionais absurdamente grande, incompatível com a razão tensorial escalar, ou você pode ter um valor muito pequeno, né? Mas, de novo, se você comparar, a gente está falando em termos das conjecturas do pântano, né? Então, acho que nem é no contexto de uma teoria de gravitação quântica, né, que satisfaz essas conjecturas do pântano, né? Acho que a gente não pode colocar o modelo de Steinhardt nessa categoria, pelo menos até onde eu sei. E tem assinaturas também, só para complementar, tem assinaturas também de não gaussianidade, que é bastante diferente, etc., né? Então, a gente tem outras assinaturas que vêm de inflação quente que você pode distinguir de essas outras alternativas, né, de inflação. Obrigado, Rudney. Há mais perguntas? A professora Leila tem uma pergunta. Leila, se você... Isso. Oi, obrigada pelo seminário, gostei bastante. E a minha pergunta é que a conjectura
a conjectura de De Sitter e da distância, elas são baseadas a partir de uma teoria de cordas específicas, né? Então, não é ainda muito certo se isso seria uma conjectura geral para outros modelos de gravitação quântica. Isso vale também para a conjectura da censura transplanckiana, ou essa conjectura seria mais geral? Como eu falei no começo, né? As alas mais radicais, né? Que se você olhar para os trabalhos mais recentes, né? Que envolvem as conjecturas do pântano, acaba estendendo para qualquer teoria de gravitação quântica essas conjecturas, mesmo embora elas são derivadas, né? Em teoria de cordas. Como é que outras teorias de gravitação quântica se vão satisfazer ou não, observam ou não essas conjecturas, fica uma pergunta aí para os outros colegas que têm outros modelos de propostas aí de gravitação quântica, de qual é a visão dessas conjecturas nesses outros modelos, né? A conjectura da censura transplanckiana, né, como mostrei, é conectado com várias essas outras conjecturas do pântano, né? Então, seria muita coincidência, né? Você ter essas conexões, se ela também não fosse uma conjectura que tivesse algum grau de validade, né? Muita coincidência ter todas aquelas conexões, né? Então, se você olhar para os trabalhos recentes na literatura, tudo isso é muito recente, né? Se você vê na literatura, agora tem trabalhos diretos, né, envolvendo essas conjecturas do pântano, e você tem essas conexões, né, que é bastante interessantes. Então, eu diria que sim, não sei dizer exatamente, mas parece que tem uma conexão, sim, com esses outros modelos de gravitação quântica, pelo menos no contexto de teoria de cordas. Obrigado, Rudney. Obrigada, Rudney. Obrigado, Leila, pela pergunta. O Matheus Curado também tem uma pergunta. Matheus, se você puder abrir o seu microfone, sinta-se à vontade. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. E aí, professor, tudo bem? Legal a palestra. Quando você falou dos campos lá, dos campos complexos, né, que você acopla no Lagrangiano e tudo mais, você tira os efeitos de temperatura, né, só que, pelo que eu entendi, assim, não sei se minha pergunta é muito ingênua, desculpe, não sei se minha pergunta é muito ingênua, muito boba, mas esses efeitos de temperatura, eles incluem, você está trabalhando em algum ensemble, assim, específico, está incluindo potencial químico, né? Porque eu entendi que seria o ensemble canônico, né? Efeitos de densidade no universo primordial, né, durante a inflação é completamente desprezíveis, né? Então, equivalente a estar trabalhando no ensemble canônico, né? A temperatura é do banho de radiação gerado, né? Então, você tem exatamente o inflanton interagindo com esse banho de radiação e que gera essas correções eventualmente térmicas, né, que são evitadas nesses modelos, né, exatamente por propriedades de simetria que eles obedecem. Tá? A simetria é fundamental ali, né? A simetria é fundamental. Ok, obrigado. Obrigado, Matheus e Rudney, pela discussão. Há mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta pelo chat ou por áudio? Bom, enquanto as pessoas se decidem, eu tenho uma pergunta sobre Você mencionou que o cálculo daquele Y, né, é feito via métodos não perturbativos, ou não é um cálculo perturbativo? Exatamente. E eu queria, assim, a minha pergunta eu queria entender um pouquinho quais são os métodos não perturbativos que vocês usam para executar esse cálculo. São métodos de ressoma, né? No final do dia, envolve
ressoma dessas correções térmicas quânticas, né? Então, por isso, por exemplo, se você olha o comportamento, né, aparece exatamente 1 sobre taxas de decaimento. Isso é típico de cálculos de coeficiente de viscosidade, como eu falei, né? Então, você tem que ter uma ressoma dessas correções quânticas e térmicas para poder fazer sentido esses cálculos. Então, a gente usa diferentes métodos de ressoma, né? Simplesmente ressoma direto dessas correções de alta energia. Entendi. Tá bom. Obrigado pelo esclarecimento. Mais alguma pergunta? Bom, esse não parece ser o caso, então eu convido novamente todos e todas a abrirem seus microfones para agradecer ao Rudney mais uma vez por essa contribuição. E a gente se encontra daqui a 2 semanas para ouvir um pouquinho sobre o Prêmio Nobel desse ano. Eu queria também dizer que na semana que vem nós temos seminário do TQC-BR, e para aqueles que não conhecerem ou não tiverem inscritos no TQC-BR, eu vou deixar o link aqui no chat, tá? E, bom, é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Obrigado a todos. Então, até logo a todo mundo. Até logo, professor. Obrigado. Valeu, Antônio. Falou, Anderson.